Olá, 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 muito boa noite. Olha eu aqui de novo para mais uma live, as nossas lives tradicionais de quartas-feiras. Para vocês que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos nessa noite. Eu espero que vocês curtam muito, muito, muito esse assunto. E para começar, direcione esse aviãozinho aqui embaixo, né? Aqui, acho que aqui vocês estão vendo aqui por esse lado. Esse aviãozinho, espalhem para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque esse assunto é super interessante. Então, agradecer as meninas que já entraram aí e hoje não tem enrolação. Vamos começar a falar. Já vamos começar a tocar o assunto aqui. Pessoa toda descabelada aqui. Vamos se ajeitar para poder receber vocês. Correria foi grande, mas sempre há tempo de trazer o melhor conteúdo possível. Então, para vocês que estão me acompanhando aí essa semana nas minhas postagens, né? Eu estou falando sobre o comer intuitivo. Comer intuitivo é uma abordagem relativamente nova, tá? A gente vem trabalhando com isso, né? Isso foi criado e desenvolvido há muito pouco tempo. Quando a gente fala muito pouco tempo, parece que foi ontem, mas nem tanto, né? Ele já faz sim um tempo relativo. Em 95, duas nutricionistas americanas criaram essa abordagem e ela vem sendo estudada aí cada vez mais a fundo e tem sido, várias pesquisas têm trazido aí efeitos muito potentes nessa nova maneira de se alimentar. Então, boa noite, Kátia. Então, o que a gente vai aprender aqui hoje? A gente vai dar uma pincelada no que é o comer intuitivo, mas a gente vai entrar um pouco a fundo nos tipos de comedores, né? A nomenclatura é um pouco estranha, mas é isso, né? Essas duas nutricionistas, quando criaram essa abordagem, o comer intuitivo, elas entenderam que existem, né, só quatro tipos de comedores, de personalidades do comer. E é isso que a gente vai falar. Então, para começar, eu já expliquei para vocês que o comer intuitivo foi desenvolvido em 95. Então, quando a gente pensa em ciência, pensar em 95 é algo muito recente. Então, é um princípio, né? Não pode se dizer que é uma dieta, porque não é. Vocês vão entender por quê. Mas é uma abordagem nova e a gente pode definir como uma abordagem mais holística da nutrição. Isso é muito legal. Quem curte essas coisas vai adorar saber dessa abordagem. Eu confesso, só um instante que vamos recusar uma ligação no meio da live. Eu confesso que eu tenho tentado trazer isso para minha vida também, a questão do comer intuitivo. Vocês vão entender um pouquinho mais. Na verdade, o comer intuitivo, ele é uma integração da mente, do corpo e da comida. É como se a gente fizesse as pazes com a comida. Por que isso? A gente vem nessa vibe de dieta nova, né? É abordagem diferente, é um tipo de princípio alimentar diferente, estratégias diferentes para tu mudar a tua alimentação, não só com o objetivo de emagrecimento, mas claro que o foco aqui é o emagrecimento. Boa noite, Marlise, tudo bom, querida? Ah, que bom que tu está presente, gostaria muito que tu pudesse ouvir esse conteúdo aqui. Então, eu agradeço todas vocês que estão aí, meninas, e fiquem comigo até o final, porque é super interessante. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção aí no que eu vou falar aqui, para ver com quais dessas personalidades do comer vocês se identificam. Então, como eu disse, é fazer as pazes com a comida, é recuperar o prazer em comer. Porque a gente fica tão focada, vou usar o termo bitolada, né? Naquela coisa de isso não pode, isso é proibido, essa comida engorda, essa comida não engorda. Eu, quando recebo vocês aqui, hoje eu tô aqui na minha clínica, quando recebo vocês aqui na minha clínica, eu fico muito impressionada e até preocupada, tá? Quando vocês chegam com aquela ideia assim, eu preciso de uma dieta, eu quero que tu me ensine o que é melhor, o que é pior. E quem me conhece, os meus pacientes, aí eu tenho algumas aqui, né? Sabem que eu sou uma pessoa assim, que eu crio o plano alimentar de vocês, claro, que a ideia é que vocês aprendam o que seria melhores combinações. Mas quem já veio aqui sabe que eu insisto muito, né, sou muito insistente em mudanças de hábitos, não necessariamente através de um cardápio, de um plano, de uma dieta, né? Eu prefiro que vocês aprendam por si só a fazer escolhas,
né? E que todos aqueles outros alimentos que não estão inseridos nessas primeiras escolhas que vocês estão fazendo, eles continuem fazendo parte da vida de vocês. Talvez não com a frequência que fariam, né? Talvez com uma frequência menor, né? Com uma quantidade menor, mas que continuem a fazer parte. Aí sim vocês vão conseguir emagrecer e dar continuidade a esse resultado, manter esse resultado por muito tempo. E eu costumo dizer que quando a gente faz isso, a gente começa a criar abordagens para inserir essa forma de ver a alimentação também em outras áreas da nossa vida, não só na saúde. Então vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, gente, o comer intuitivo é o alimentar-se guiado pelos sinais do corpo. Quando vocês conseguem identificar assim, eu estou com fome e eu estou saciada. Aí vocês vão dizer assim, ah, beleza, né? Que ótimo, então tá, é isso que eu quero, comer o que eu quiser de qualquer jeito, de qualquer forma e tá tudo bem. Ok, só que o comer intuitivo ele tem princípios. Não é simplesmente sair, não, agora eu vou escutar o meu corpo, ele escutou que eu preciso comer aí uma caixa de bombom toda noite. Vocês têm que aprender a ouvir a verdade do corpo de vocês, não aquilo que a mente conturbada de vocês quer dizer. Né? Então não é simplesmente comer intuitivo, não é simplesmente sair comendo tudo que me dá na telha. Se eu tenho vontade de comer um alimento e eu entendo que aquilo não vai comprometer a minha saúde, aquilo não vai comprometer o meu peso, tudo bem? Mas tem que ser consciente. Vocês têm que entender essa diferença, né? O comer intuitivo traz essa coisa de fazer as pazes com a comida, de recuperar o prazer de comer e de focar na saúde e bem-estar e não no peso que aparece na balança. E aí, quando a gente age dessa forma, o peso, né, o emagrecimento, ele se torna uma consequência boa. Quando a gente vê, emagreci, nem fiz grandes coisas aí, já tô conseguindo ver resultado. É isso que é bom, gente. É isso que vai fazer diferença. Mas aí vocês aparecem aqui, mas eu quero dieta, eu quero que tu coloque assim tudo que eu tenho que comer em quantidade e vocês fazem por uma semana ou duas e depois vocês desistem. Enquanto vocês não se libertar dessa ideia, vocês não vão conseguir ter um emagrecimento consciente, como eu falo aqui nas minhas lives, nas minhas postagens. Então prestem atenção nisso, né? O que é interessante? Quando a gente fala de ouvir os sinais do corpo, isso parece louco, né? Tá, mas olha só, Sheila, a gente não sabe ouvir os sinais do corpo? Não. Quando a gente nasce, a gente sabe, é só vocês observarem os bebezinhos ali, né? Eles se alimentam, eles se afastam do peito da mãe quando eles não querem mais. Eles sabem o quanto eles estão saciados, né? Agora, o que acontece? A gente tem um equilíbrio, né? A gente deveria ter pelo menos um equilíbrio entre os sinais internos do corpo e os sinais externos, né? Só que esse, né? Os sinais internos do corpo com o sistema externo. Só que há um desequilíbrio ao longo da vida. Eu vou explicar, vou dar alguns exemplos de interferências, eu até trouxe isso numa postagem para vocês ontem. Quais essas interferências externas que vocês vão acontecendo e vão quebrando essa relação que a gente tem com o sistema interno. Então a gente passa a não entender os sinais de fome e saciedade. Vou dar um exemplo. A gente é forçada quando criança a limpar o prato. Limpa todo o pratinho. Quem nunca? E comenta aí comigo. Quem nunca passou por isso? Come todo o pratinho de comida. Tem que limpar, porque tem um monte de criancinha doente lá, que passa fome lá na Etiópia. A desculpa que eu ouvi era Etiópia, tá, gente? Deixa eu tomar uma aguinha. Um monte de criança passa fome, tu não tem pena dos outros botando comida fora. Vocês imaginem que isso dentro da nossa mente infantil vai criando, né? Tipo assim, então não importa se eu tô com fome, se eu tô saciada, eu tenho que comer. E aí eu vou perdendo essa relação, né? Essa resposta que meu cérebro, aliás, essa resposta que meu cérebro me dá após uma refeição, eu vou perdendo, não faz mais sentido. Não faz mais, tanto faz como tanto fez eu estar saciada, eu tenho que limpar o prato. Ó, a Kátia disse aqui, sempre faço isso porque faziam isso comigo, exatamente. Mas depois passei a te ouvir, não fiz mais isso com a Bibi. A Bibi é a filha da Kátia. Exatamente, Kátia. Então, outra coisa, a gente é proibido de comer algumas coisas, né?
Tá? Não come isso, não come aquilo, porque de repente é algo que não faz parte da rotina da pessoa, ou porque a gente já cria aquela ideia de que é um bicho papão, um vilão, não faz bem. A gente faz isso, a gente tem isso. Eu particularmente sou nutricionista, né? Então eu tenho que me policiar muito com relação a isso, porque eu faço isso comigo, né? Tipo, não vou comer isso, né? Eu tenho algumas coisas, eu criei estratégias para tirar algumas comidas da minha vida que eu entendia que não me faziam bem, mas vamos voltar aos poréns, né? Quando aconteceu esse desapego de alguns alimentos, eles aconteceram no sentido de que eu ouvi meu corpo e entendi que aquilo não fazia mais sentido na minha vida. Não como uma forma de sofrimento, como é proibido, não quero, não posso, né? Já falei aqui em outras lives que eu parei de tomar leite, eu não como embutidos, refrigerante, já contei essa história milhares de vezes aqui, eu não tomo desde da minha adolescência, na início da adolescência, eu nunca mais tomei refrigerante, mas foram coisas que eu fui internalizando pra mim, que se eu comesse, ia me trazer um desconforto, não ia me engordar, fique bem claro. Não é por ganhar peso, eu entendi que o meu organismo não se adaptava com aqueles alimentos, né? Agora, se eu tomo leite e não me fazia bem, e pra você faz bem tomar leite, quem sou eu para te dizer que tu não deve tomar leite? É essa coisa, essa consciência que a gente precisa desenvolver. Olha como é mágico a questão do comer intuitivo, né, gente? Então, quando tu aprende a desenvolver isso dentro de ti e ouvir o teu organismo, tu começa, isso não tá me fazendo bem. Isso não é mais pra mim. E tá tudo bem. Agora, quando é, meu Deus do céu, isso, né, falaram que isso faz mal, mas eu amo comer isso. Come, pelo amor de Deus, come. Eu já expliquei aqui essa semana e ainda falei com uma paciente, né? Até não sei se ela não tá na live. E eu disse assim, a gente tem tanta vontade de comer um brigadeiro, aí tu fica aquele desespero, porque brigadeiro engorda, porque se eu comer eu vou ficar gorda, vai chegar no final de semana, eu vou me pesar, vai estar horrível meu peso, blá blá blá, aí tu não come brigadeiro. Aí tu vai lá e procura, né, uma maçã, uma maçãzinha, tu come a maçã inteira, mas não era aquilo. Aí tu vai lá e come, né, uma banana. Tá, que supostamente, né, nessa tua comparação, obviamente é mais saudável que o brigadeiro, mas não é a questão aqui da gente colocar, né? Aí daqui a pouco tu vai lá, comeu a banana, comeu a maçã, tu come, né, um pedaço de queijo. Aí daqui a pouco, não satisfeita, comeu uma bolachinha. Na tua visão, isso tudo são coisas com menos efeito do que o brigadeiro. Mas se tu somar o valor calórico de tudo isso, se tu tivesse comido brigadeiro, tu teria comido um brigadeiro, passar a tua vontade, estava tudo bem. É essa visão que eu quero que vocês tenham. Adianta comer milhões de coisas para substituir o brigadeiro, se a vontade naquele momento era de brigadeiro? A grande questão é, coma o brigadeiro, mas traga essa consciência. Esse brigadeiro é uma vontade, é um prazer ou é uma necessidade? É uma bengala, como eu digo, né? Um apoio. Tu tá usando aquilo para satisfazer uma angústia, uma raiva, um medo, uma ansiedade. É isso que a gente tem que aprender a separar. Não, eu tava com vontade mesmo, deu vontade de comer um brigadeiro, fui lá e comi. Opa, peraí que eu mexi aqui no meu ring light. Essa é a diferença, entendeu? Então não adianta a gente querer compensar todos esses alimentos, né? Botar todos esses alimentos no organismo para compensar aquilo que talvez teria resolvido se a gente comesse um pedaço. Entendem? É essa percepção que vocês têm que começar a ter. Outro exemplo aqui, né? A prática de dietas restritivas. Aí vocês foram restringindo ao longo da vida, restrição aqui, restrição ali, dieta aqui, dieta colar. E aí a gente vai que a gente não entende mais, não tem mais essa percepção do que é fome, do que é saciedade. A gente come aquilo porque é aquilo que tem que comer. Mas e se o teu organismo estava pedindo mais calorias? Tu deu menos, né? Tu deu quantidade insuficiente para ele. Então ele disse, essa guria aí, ó, olha o teu cérebro falando contigo, essa guria aí já gastei meu latim com ela, não adianta, eu falo para ela comer a quantidade certa, ela não come. E aí vem uma fome, né? Naquele momento tu consegue segurar uma semana, 15 dias, um mês, tu segura naquela restrição, comendo menos, mas vai chegar um ponto que tu vai explodir. E aí o teu cérebro, só um pouquinho, cara, o outro dia essa guria não estava aceitando a minha mensagem de fome. E agora ela tá comendo um monte e eu não tô conseguindo convencer ela da mensagem de saciedade que eu tô mandando para ela. Chega, para, está satisfeita. Então vocês imaginam quanto isso gera, né, um distúrbio aí dentro.
né? Tu não sabe mais o que é fome, tu não sabe mais o que é saciedade, talvez por realizar dietas restritivas demais. Outra coisa, o culto ao corpo perfeito, né? Isso daí também a sociedade impõe, né? As nossas amizades impõem, né? Deixa eu só arrumar minha cadeira aqui, gente, só um pouquinho. Não consegui, tá no máximo. A sociedade impõe certas coisas, né? A moda, a televisão. Tem que ser linda, maravilhosa, tem que ter essa cintura assim, tem que ter o bundão assim, né? Tem que ter a bunda da Paula de Oliveira, quem não quer, né? Tem que ser assim. Se tu não é assim, tu não é aceita, tu não é perfeita, tu não pode usar esse tipo de roupa que tu tá acima do peso, né? Então são essas coisas que acabam gerando essa falta de equilíbrio entre o sistema interno e o sistema interno do teu organismo, né? E aí começam os problemas, né, gente? E outra coisa também, outro exemplo de interferências, né, externas é o bullying com aparência. Então, o bullying, às vezes, ele não é só dos outros, tá? Ele é nosso também. E eu acho, assim, que o maior julgador, o pior julgador, na verdade, maior e pior julgador somos nós mesmas. A gente vai pra frente do espelho e começa a botar defeito, né? Mas existem sim, né? A gente vê aí, hoje é comum as pessoas sofrerem bullying por causa do seu corpo, gordinha, obesa, né? E todos aqueles termos que a gente já conhece. O grande objetivo, gente, do comer intuitivo, ele quer, né, essa abordagem, ela quer te ensinar, né, a confiar na tua habilidade de distinguir as sensações físicas e emocionais, olha que importante, o que é físico e o que é emocional, e desenvolver o que a gente chama de sabedoria corporal. É tu entender o que eu acabei de falar aqui, é tu entender o teu corpo e saber o que ele precisa. Mas eu gosto tanto daquilo. Ok, tu gosta muito daquilo, coma. Coma consciente de que aquilo vai te trazer alguma coisa de bom, né? Seja um prazer momentâneo, que seja. O grande problema é quando a gente vê só a parte emocional, né? Como eu disse antes, é só para tapar um buraco, só para suprir a falta de alguma coisa ou de alguém, e a gente está comendo. Entenderam? Agora, se eu desenvolvo esse comer intuitivo e começo a perceber que existem algumas coisas que não fazem mais sentido estar ali, ótimo, né? Assim como a gente deveria fazer com pessoas, né? Eles não fazem mais sentido estar ali na vida da gente, a gente pode tirar, né? Amizades, às vezes um trabalho que não faz mais sentido, né? A Marlise colocou aqui. Eu pouco tenho fome física, minha fome emocional. Exatamente, né? Exatamente isso, e é essa fome que a gente precisa saber administrar, né? O comer intuitivo, então, é atingir a sintonia, né? O equilíbrio entre os sistemas internos e externos do corpo, né? Ontem eu trouxe aqui para vocês os 4 pilares do comer intuitivo, não sei se vocês chegaram a ver, né? Que foi um reels que eu fiz ali. E para não me prolongar muito, eu aconselho que vocês vejam, porque senão essa live ia ficar muito comprida se eu falasse de todos os pilares, né? E amanhã eu vou postar, então, ontem eu falei dos 4 pilares do comer intuitivo. E amanhã eu vou postar os 10 princípios do comer intuitivo, que aí sim as estratégias que a gente precisa adotar para seguir esse tipo de abordagem, tá? Como eu falei, não é uma dieta, né? Então, para a gente começar a usar essa estratégia na nossa rotina, na nossa vida e tornar a nossa alimentação intuitiva, a gente precisa adequar esses 10 princípios na nossa rotina. Vocês vão entender, não vou falar sobre eles, eu vou deixar para vocês assistir amanhã. Hoje, então, o foco é a gente falar dessas personalidades do comer. Então, vamos lá, eu quero comentar com vocês. Então, vocês anotem aí, se vocês acham que é relevante, né, para vocês se identificarem. O primeiro tipo de personalidade de comedor, tipos de comedores, né, é o cuidadoso. Quem é o cuidadoso? O cuidadoso, ele é consciente sobre nutrição e universo fitness. Ele sabe muito de nutrição e muito de universo fitness. Isso é muito legal. Seu estilo alimentar é monitorar a quantidade de alimentos. Então, qual é o estilo da alimentação dele? Ele controla a quantidade, né? Ele não exagera na quantidade. Deixa eu só baixar um pouquinho que eu tô muito para baixo. Acho que melhorou agora um pouquinho. Ele controla a quantidade da alimentação, né? O quanto de calorias, né? Ele é muito focado nisso, na quantidade de alimentos.
Normalmente, o comedor cuidadoso, ele come menos, tá? Menos do que deveria. A Marlise disse, mas hoje eu já sei identificar. Que legal, Marlise. O comedor cuidadoso, ele come para suprir nutrientes, ele investiga minuciosamente os rótulos. É aquela pessoa que gosta de ler rótulos, de entender o que está comendo, né? E ele tem grande interesse em saber tudo o que está comendo. Então, é aquela coisa assim do cuidado, né? De se voltar mesmo para aquilo, assim, se policiar, né? Se policiar com aquilo que ele come. O segundo tipo de comedor, de personalidade de comedor, é o profissional em dieta. Então, esse testa todas as dietas do momento, né? E programas de perda de peso. Ele entrou em tudo que é programa que apareceu. Ele conhece todos, sabe todos, né? Tudo que tu perguntar, assim, o que tem na cidade, já fiz. Tipos de dieta eu já fiz, conheço todos. Jejum intermitente, low carb, dieta cetogênica, dieta dos pontos, dieta lua, dieta do ovo, sabe tudo de dieta, né? Ele sabe tudo sobre regras alimentares, porções, calorias, dicas de dietas. Esse é o comedor profissional em dieta. As escolhas alimentares, tá, dele têm o objetivo de perda de peso e não saúde ou prazer. Então, ele não consegue comer pensando no prazer ou na saúde. Ele pensa que aquela suco de laranja tem 100 e poucas calorias, enquanto um copo de refrigerante tem 70. Claro que ele sabe que o refrigerante não é tão saudável, mas ele não está pensando ser saudável. Então, ele vai lá e toma um refrigerante porque tem pouca caloria, tem muito menos do que da laranja. Ele não consegue se desvincular do emagrecimento, né? Então, é tudo voltado para a perda de peso. A profissional em dieta, né, o comedor profissional em dieta, ele sente-se frustrado com o ciclo vicioso dessas dietas, né? Mas ele não consegue perceber que as mesmas podem gerar compulsão e estimular o uso de métodos compensatórios. O que é isso, Sheila? O que são métodos compensatórios? É quando vocês exageram e vocês lá malham muito para poder queimar aquilo que comeu. Ou exagerou demais e vai lá no outro dia e não come nada. Isso são tipos de métodos compensatórios. E aí pensa, se vocês vão comer e compensar com métodos bem restritivos ou bem, né, do 8 ao 80, vocês vão começar a gerar o que a gente chama de comer transtornado. É essa relação negativa com a comida. A gente aprende a não identificar mais nada, não sei o que é fome, não sei mais o que é saciedade, porque eu só tenho essa visão. Eu como e escolho minhas comidas para manter meu peso. Se vai manter saúde, azar, né? Então esse é o profissional em dieta. O terceiro tipo de comedor é o comedor inconsciente, né? Eu posso dizer que a maioria das pessoas que eu conheço, né, que aparecem aqui para atendimento, elas estão inseridas neste grupo. Aquele que come e faz outras atividades ao mesmo tempo. Levanta o dedinho aí quem se identifica. Aquele que come e faz outras atividades ao mesmo tempo. Por exemplo, tá jantando, tá assistindo televisão, tá comendo e tá no celular, né? E essas atividades, né, o celular, a televisão, ou seja, qualquer outra atividade, elas são a prioridade. Não é o comer. E quando vocês comem distraídas, vocês estão abrindo uma brecha para entender o que é saciedade. Olha que importante, né? Então, a partir de hoje já sabe. Além disso, o comedor inconsciente, ele também é comum ele comer sem estar com fome. Sabe aquela coisa do comer distraído? Comi, nem estava com fome. Presta atenção, né? Tem muitos aí. Olha, a Kátia colocou eu. É o inconsciente, Kátia. Comenta aqui comigo. Come para satisfazer. Desculpa, parei que eu pulei. Ele come sem estar com fome, ou ele não percebe a fome e fica horas sem comer. E quando come, o que acontece? Ele exagera, come demais. Vulneráveis, olha que interessante aqui, ó. Vulneráveis aos rodízios e self-service. Já que eu estou aqui, vou fazer valer a pena. Paguei mesmo, né? Agora eu vou comer
até cansar. Quem se identifica, levanta o dedinho. A Kátia colocou aqui, deixa eu ver o que ela colocou. Eu tinha parado e voltei, mas vou parar de novo. Isso aí. A Marília escreveu, já fui mais assim, hoje evito para prestar atenção na comida. Eu soubesse, fico horas sem comer. Exatamente, né? E além disso, além desse oba-oba nos restaurantes de self-service e rodízios, né? O comedor inconsciente, ele também usa a comida para lidar com as emoções. Ele come quando ele tem uma emoção supostamente negativa. Às vezes nem lembro o que como, sim, inconsciente. Isso aí, Kátia. Então tem muitas coisas aí que precisam ser modificadas, né? Bom, e o último tipo de comedor é o comedor intuitivo. O comedor intuitivo, ele se comporta de acordo com sinais internos de fome e saciedade. Ele come quando ele tem fome, ele para quando ele está saciado. Ele come o que escolhe sem sentir culpa, sem julgamento. O julgamento dele, né? O julgamento é nosso, não é dos outros, é o nosso. Ele come para satisfazer a sua saúde, né? Ele sente-se bem após comer. Então ele não sente, ai meu Deus, que culpa, comi demais, né? Que horror, exagerei. Não, ele sente-se bem. Comi, tô bem, tô feliz, tô satisfeito. E as escolhas alimentares do comedor intuitivo, elas não são afetadas pelas emoções. Então, eu pergunto para vocês, que tipo de personalidade de comedor vocês se identificam? Comentem aqui para mim. Claro que analisando assim, a gente vai pensar, gente, tô com a garganta seca, só um minuto. A gente vai pensar, obviamente, que o mais adequado é o comedor intuitivo. Sim, está claro aqui, né? Por tudo que eu falei no início dessa live. Mas o que a gente precisa entender? Que, na verdade, a gente não é só um tipo de personalidade de comer. A gente tem um pouco de cada, né? Mas a ideia é analisar, e aí por que é importante, né? Eu sempre digo, se vocês têm a pretensão de emagrecer de forma leve, sem sofrimento, né? E aprender a ter uma relação positiva com a comida, a abordagem do comer intuitivo é uma das melhores soluções. E aí, conhecer esse tipo de personalidade do comer é o primeiro passo para vocês criarem, né? Começarem a desenvolver essa abordagem. Porque se vocês sabem que, eu sou profissional em dieta, mas eu não sou totalmente profissional em dieta. Então, a gente vai pincelando características de cada um para começar a modificar. A Kátia mesmo aqui já comentou, né? Eu já sei o que eu devo fazer, devo não comer aí na frente da televisão, né? Do computador, do celular, enfim. É um momento ali que às vezes a gente tá tão ligada no 220 e tá tão focada. Eu falo por uma experiência própria, às vezes acontece de eu comer com o celular na mão, né? Então a gente tá tão ligada ali naquela situação que a gente não se foca na alimentação. E é preciso, né? A alimentação virou assim, é um detalhe. Eu vejo muita gente dizendo, me apavora, né? Eu tinha 5 minutos lá para comer e tive que comer qualquer coisa. Como se a alimentação fosse a última fosse a última das coisas importantes na vida de vocês. Todo o resto é prioridade. Mas se a gente parar para pensar, a alimentação é a nossa sustentação. Se a gente não come, a gente não sobrevive. E a gente não conseguiu ainda entender isso. O ser humano ainda não conseguiu perceber isso. E ele vai adiando. Come depois, come quando dá. E aí a gente vai criando todos esses problemas, desenvolvendo todas essas relações negativas, esse comer transtornado. E aí depois a gente fica dizendo, não sei porque eu não emagreço, né? Não consigo seguir essas dietas. Parem de seguir dieta, pelo amor de Deus. Comece a pensar nisso, a reconhecer os sinais internos de vocês, né? A criar uma relação positiva. Claro, sempre buscando qualidade alimentar. Quanto mais qualificada a alimentação, mais saúde vocês vão ter. Mas eu não preciso dicotomizar os alimentos. Isso é ruim, isso é bom, isso eu não como, Deus livre botar isso na boca. Calma. Calma, a gente pode ser livre e leve. É só a gente aprender esse jogo de cintura aí, né? Então, gente, é a partir desse diagnóstico que vocês vão, então, saber que mudanças precisam realizar, né? A partir de definir a personalidade do comer, vocês vão ver que mudanças precisam realizar e que caminhos, né, vocês podem seguir para chegar ao emagrecimento, como eu digo, consciente e mais do que nunca duradouro, né? Então, o emagrecimento ele precisa ser um processo tranquilo. E essa tranquilidade vocês vão obter através do comer intuitivo,
que é uma das abordagens que eu costumo usar nos meus atendimentos. Perguntas, dúvidas, quero saber tudo. Vamos lá, meninas, vocês têm alguma dúvida? Opa, apertei o lugar errado aqui. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. A última ali foi... Ó, às vezes nem lembro que como, sem consciência. Sei que eu já tinha lido o comentário da Kátia. Então, se encaminhando aí para o final dessa live, tá? Eu quero agradecer a presença aí das meninas que estiveram aqui comigo. Essa live vai ficar gravada. E eu já vou dar um spoiler aqui para quem tá na live, né? Vocês fiquem ligados nas minhas postagens dessa semana. Tem novidade, sim, para quem quiser fazer um processo de emagrecimento aí leve para os próximos dias. Então, fiquem ligadas no meu feed, vai ter muita informação lá. Durante muitos dias vocês vão saber detalhes desse novo projeto e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Lembrando que esse novo projeto, vou dar mais um spoiler aqui para vocês, ele só acontece 2 vezes no ano. Então, para quem quiser saber e aproveitar, tá? Fica ligadinha aí no meu feed, certo? Marlise colocou, apaixonada por tudo que falou. Eu sabia que tu ia gostar, Marlise. Preciso colocar em prática isso, ser mais intuitiva, não descontar na comida. Perfeito, perfeito. E buscar outras fontes de prazer também, como eu sempre digo, né? Existem outras formas da gente direcionar essas emoções, né? E aliviar essas emoções que não seja o comer. Né? Eu posso, de repente, o que pra ti é prazeroso? Sempre pensa nisso, né? O que pode te trazer prazer? Eu sei que tem uma pessoa, né? Tô falando aqui pra Marlise específico, né? Ela é uma pessoa muito que gosta de se doar para os outros. Eu posso fazer um projeto, eu posso fazer uma caridade, eu posso fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu também posso fazer coisas para mim. Eu posso ler um livro, né? Um livro, geralmente livros, né? Me distraem muito. Eu saio assim, eu dou uma viajada no planeta. Seja um livro de literatura, que é muito legal, alguma história assim que prenda vocês, né? Por que não? Como um livro mais técnico, eu dou umas viajadas quando eu vejo assim o tempo já passou. Passou horas ali naquela função. Então isso é muito legal. Mas pode ser assistindo uma série, né? Te desvincula. Ah, mas aí quando eu assisto série eu tenho que estar com um pote de pipoca na frente. Começa a desvincular isso. Por que tem que estar? Na verdade, tu não está prestando atenção na série, tu está prestando atenção na pipoca. Vocês entendem? Eu acabei de dizer isso. Quando vocês comem distraídos, vocês não conseguem identificar a fome e a saciedade. Então comece a direcionar situações prazerosas que não envolvam comida. Uma jardinagem, um trabalho artesanal, que tirem vocês, que façam o tempo passar, e isso na psicologia positiva, até tô aqui com o meu bloquinho aqui, me lembrei, ó, meu bloquinho da psicologia positiva, a gente fala muito como flow, né, que é aquele momento assim que tu tá lá viajando, né, tu tá assim, horas fazendo alguma coisa que tu não percebe o tempo passar. É essa sensação boa e tu tem que começar a pensar, onde tu encontra essa sensação boa? Que isso são coisas que vão aliviar as tuas emoções negativas, né? Sem precisar direcionar para a comida. Certo, meninas? Então vou encerrar essa live agradecendo aí a presença de todos vocês. Quem entrou depois, volta, ela vai ficar gravada. Então assistam desde o início para entender um pouquinho mais. E depois me contem aqui nos comentários, quem estiver assistindo, que tipo de comedor vocês são. Que tipo de personalidade de comedor vocês têm. Eu vou adorar saber. Boa noite e semana que vem nos vemos aqui em mais uma live. Não percam as postagens e o novo processo, o novo produto aí digital que eu vou entregar aí para vocês essa semana. Te love também, Marlise, querida. Gratidão, gratidão. Eu também sou tua fã. Beijo, beijo, gratidão, gurias. Muito obrigada por estarem aqui essa noite e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.